Let it go. Então vamos lá. Criar o nosso vetor. Int vet. Quantidade. Foi o que? 20, né? Então, vet de quantidade. Primeiro objetivo, preencher o vetor. Aff, Maria. Esse daqui que a gente já fez milhares de vezes, eu vou fazer aqui fora, tá? Ah, não, porque não tem load, né? Vamos aqui. For, int, i recebe 0, i menor do que 20, i mais. Ah, QTD, garato. Não vou fazer com CIN, porque senão eu tenho que ficar digitando o tempo todo, né? srand, time, null. Então aqui a gente, qual foi o máximo que a gente determinou? Int máximo, max já, int limite é igual a 10. Vou fazer igual a 5 para se repetir mais vezes, tá? Então, como é? Vet i recebe rand mod limite, ok? Preenchi o vetor. Preencheu, tá preenchido? O que é que eu tenho que fazer agora? Achar o mínimo. Vamos lá, pela terceira vez. Int índice mínimo. Começa com quanto? 0, porque toda busca requer inicialização. E a inicialização tem que ser um número válido. Então, o primeiro elemento que eu vou pensar que é o mínimo é índice do primeiro elemento. Aí eu vou lá. For int igual a 0, i menor que quantidade, mais, vamos lá. Se o quê? O vet na posição i for menor do que o vet na posição índice mínimo, não quero achar o menor elemento? Não é isso? Não quero achar o menor elemento? Comece pensando que o menor é o 0, o índice 0. Mas se eu descobrir, aqui podia até começar de 1, né? Não faz necessidade de começar de 0, que eu já estou pensando que o 0 é o menor. Se o vet na posição 1 for menor do que o vet na posição 0, quem é o menor índice mínimo? É o da posição i, que no caso seria o 1. Se o da posição 2 não for menor do que o da posição 1, continua que o índice mínimo é o 1. Se o da posição 3 for menor do que o da posição 1, o nosso índice mínimo agora é 3. E assim eu vou. Se o 4 não for menor do que o da posição 3, continua 3. Se o 5 não for menor, continua 3. Se o 6 não for menor, continua 3. Se o 7 for menor, índice mínimo é igual a i, que vai virar 7. Beleza? Foi. Se eu sei o índice mínimo, eu sei o menor elemento? Sabe. É só fazer vet e índice mínimo. Não é esse o meu menor elemento? Ok. Por isso que é melhor você fazer a busca pelo índice do que pelo próprio valor. Sabendo o elemento, como é que eu faço para imprimir todas as posições que ele acontece? Na posição que o valor for o quê? Igual ao índice mínimo. Então, for int igual a 0, i menor do que qtd, i mais. Se vet i for o quê? Igual a vet índice mínimo. Eu não quero a posição, então eu imprimo o quê? I. Não é o i que tem o meu índice? Ok? Vamos colocar aqui para imprimir o vetor, só para a gente ver se deu certo, né? For. O divertido de usar o vector, eu estou fazendo o vet mesmo só por uma necessidade, mas o for do vector é muito mais limpo, né? Para cada elemento em vetor. Mas vamos, quando vocês aprenderem a usar o vetor
primitivo, né, que é o vetor de tipos primitivos, aí no nosso projeto final a gente pode utilizar o vector, que é muito mais fácil de trabalhar com ele e muito mais limpo, muito mais enxuto o código, mas vamos continuar assim, né? For e menor do que quantidade e mais eu não. Cout vet i Cout NDL. Let it go. Onde é aqui que eu clico? É aqui nesse pregacinho aqui? Tem algum parêntese descompassado aqui. Ponto e vírgula aqui no finalzinho. Ué, não é só clicar aqui não? Não dá pra ver, tá mesmo na barra ali do alumínio da lousa. Onde é que eu mostro essa galinha? Tá. É na igreja. É isso aí. Eu não tô vendo nada. É no verdinho, é mais altinho. É no outro. É porque tá com o compilador esse vídeo? Tá bugado. Tá. Você compilou? No compiler. Você compilou? A gente vai a tela preta. Eu ainda não aprendi a compilar coisa. Compilar pelo terminal, meu povo, é muito facinho, ó. CD S10E02. Ó, compilar pelo terminal é que a gente está nas listas, né? Ai não, eu tô em AD, desculpa. FUP aulas S10 E02. Pronto. Tá aqui o nosso Bubble Pop. rmbubble.o. Ok, ponto barra bubble. Acho que foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez? As posições que o menor elemento aparece. Tá aqui, né? Ó, aparece no índice 0, aparece no índice 1, aparece no índice 6, que mais? No índice 16 e no índice 19. Ok? Se eu quisesse compilar na mão, G++ menos bubble.cpp. E aí ele vai gerar pra gente o a.out. Ou se você quisesse fazer completo, G++ menos wall bubble.cpp menos o bubble. Ou seja, eu vou gerar a saída chamada bubble, é o nosso executável. Para que serve esse menos wall? Menos parede é menos all warnings, menos todos os avisos, as reclamações. Então, se tivesse alguma coisa errada, ele ia reclamar pra gente. Bubble, tá aqui. Bora lá nosso código. Bubble.cpp. Vamos mudar aqui um detalhe. Deixa eu aumentar o limite, tá certo? Vou aumentar para 10. Bubble. Menor elemento apareceu nessas duas posições, né? Deixa eu rodar de novo. O 0 apareceu de novo. Tem algum que o 0 não apareça? Tá aqui, ó. Nesse daqui o 0 não apareceu. O menor elemento foi o 1. E ele mostra que o 1 está nas posições 2, 10 e 14. Vamos vetorizar isso daqui. Só para a gente variar. Bubble.cpp. Ok? Vamos transformar isso daqui em funções, ok? Qual uma das funções que a gente poderia ter aqui? Encontrar o menor, né? Encontrar o menor. Então vamos aqui. Deixa eu aumentar a letrinha. Fontes. Eu gosto uma das minhas preferidas, o Roboto mono
médium. O robô tomando médio. Então bora lá. Int menor, índice menor, int vet, né? Int QTD, só para ficar com os mesmos parâmetros. Então basta vir para cá e fazer isso, né? Tira esse trambolho daqui e volta para cá. Eu odeio o... Como é que eu digo que eu quero 4 e quero espaços no lugar de tabs? Ok. E agora eu fecho a função. Falta uma coisinha para fechar a função. O que é? Retornar o quê? Int mínimo. Então, se eu quiser saber quem é o menor elemento, int índice mínimo recebe índice menor de quem? Vet QTD. Ok? Isso daqui também podia ser uma função, né? Só que normalmente funções que eu tenho o cout dentro delas não são boas, porque normalmente o ideal é que a função faça o processamento, te retorne a informação. Bora lá, meu povo, vamos ver uma coisa nova agora, tá? Uma coisinha nova, diferente. String, ok? Então bora lá. O que é que a gente tem? Pessoal, mas vocês estão em dívida comigo, viu? Vocês eram para estar melhores em vetores. A gente já está vendo isso há acho que 2 ou 3 semanas, na verdade. Foi semana passada que foi feriado? Foi. Nós começamos semana passada vetores. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Porque eu sou chato porque eu não subestimo vocês. Vocês vão ser a minha melhor turma desde que eu entrei aqui na universidade. A gente vai fazer uma festa no final de semestre. Nós ainda temos mais de um mês, galera. É ou não é? Vocês têm tudo para ser a turma mais produtiva que eu já tive em 5 anos. Ok? Vocês têm tudo para isso. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Ok? Tudo bem? Por quê? Porque os nossos projetos finais, eles só vão render, só vão valer a pena, só vão ser divertidos se vocês estiverem dominando vetores. Porque sem vetores, tudo fica estranho. Vetores e funções, é imprescindível, galera. Vetores e funções structs é a base que dá a liga que dá para construir qualquer coisa, tá certo? Então vocês precisam estar muito seguros nisso, ok? Se vocês estiverem seguros nisso, aí vocês conseguem construir quase qualquer joguinho em um mês. Aqueles joguinhos de início de Atari, etc. Entendeu? Dá pra fazer qualquer coisa. Que a gente vai fazer semana a semana. Eu vou estar lá ajudando com algoritmo, pseudocódigo, não sei o que. Eu já consegui resultados bons do semestre do ano passado. Eu vejo que vocês têm tudo para serem melhores do que o pessoal. Agora vocês têm que dar o gás de vocês, principalmente agora. Porque senão a gente vai perder a janela de tempo para conseguir fazer isso. Tá certo? Ok? Então bora lá. Vê uma coisinha nova, tá? Professor, eu queria fazer uma função que eu pegasse isso daqui e eu não queria imprimir direto o resultado. Eu queria devolver uma string com os elementos, ou então um vetor com os elementos das posições, com as posições em que o elemento aparece. Ok? Então você queria fazer algo mais ou menos desse tipo, ó. Você carrega uma palavra? A ideia seria int pegar posições no vetor com esse tamanho em que esse valor aparece. Não é isso que você quer? Você não quer pegar as posições nos quais esse valor aparece? Ok? A questão é que posições não é uma coisa só. Então não dá para colocar isso em um int. Não é verdade? Ou você coloca isso no vetor, ou você coloca isso no string. Tudo bem? Então, em C, não dá pra gente criar, mas não é ético nem correto fazer alocação dinâmica interna.
do tipo, eu quero criar um vetor aqui, preencher o vetor e retornar o vetor criado. Dá para fazer, mas não é correto eticamente em si. Porque você vai estar alocando memória aqui dentro e que vai ficar para quem a responsabilidade de desalocar essa memória? Entendeu? Quando a gente for ver um pouco, talvez na semana que vem ou depois, a gente vai ver as regras de alocação dinâmica. A regra é que no mesmo nível que uma coisa é alocada, ela seja devolvida. Se você faz uma alocação interna dentro de uma função pegar posições, quem é que vai devolver a memória do sistema operacional? Então, se fosse para fazer um preenchimento, o certo seria você criar do lado de fora, criar na main e passar para cá. Por exemplo, int valor, aí você teria aqui um int resultado, tá certo? E aí você preencheria, você ia descobrir aonde nesse vetor esse valor se encontra e ia colocar os elementos onde? No resultado, ok? Porque você não deve criar dinamicamente um vetor aqui dentro e devolver o vetor. Não funciona. Mas, professor, e se eu fizer só isso daqui assim, ó? Eu fiz assim, só criei ele aqui, ó. Int resultado, e preenchi ele, ó. Criei o resultado e tal, e no final eu retornei o resultado. O resultado que você cria estaticamente aqui dentro, ele morre quando você sai da função. Não é isso que é escopo? Nosso escopo, as coisas não desaparecem quando elas saem do escopo. Então isso aqui é estático, ok? Então isso que você criou não vai mais existir depois desse retorno. Você está retornando uma referência que não vale. Então, ou você recebe, preenche, e você está preenchendo uma coisa que já existe, ou então você trabalha com um vector que é dinâmico, ok? Ou então com alocação dinâmica, mas não deve utilizar alocação dinâmica. Então, para a gente só ficam duas posições, duas possibilidades. Ou a gente recebe ele aqui, na verdade, int resultado, e aí a gente preenche o resultado. Ok? Aí a gente chega no outro problema. Bora aqui. Foca na meta, foca na meta. Ok? Ok. Andei pelo vetor até a quantidade de elementos. Verifiquei que 3 elementos aparecem esse valor. Coloquei as 3 posições no resultado. Quando isso daqui retornar, como é que ele vai saber quantos elementos válidos existem em resultado? Vamos lá. Qual é o máximo de vezes que pode aparecer isso? Qual é o tamanho máximo para o resultado? É a quantidade. Porque se todos eles forem iguais, não é verdade? Todos eles forem iguais em valor, então eu aloco, eu crio o resultado com um limite de quantidade, correto? Por exemplo, você pode até colocar aqui. Não, aqui não pode, porque não é global. Tudo bem? Resultado foi alocado no limite de quantidade. Só que você lembra que está tudo... No lugar do valor não tinha que ser a função de menor, não? Não. Nada de função. Você quer pegar as posições em que valor aparece. Valor pode ser qualquer coisa. Não é o menor, não, é qualquer coisa. Quais são as posições que o 5 aparece? Daí você pega pá. Não é verdade? Quais são as posições que o 10 aparece? Pá. Então, você tem que informar para ele quantos elementos você colocou no resultado. Porque se você não disser, ele não vai saber. Você tem que avisar para ele quantos elementos você colocou no resultado. Uma possibilidade é usar o return. Não é não? Pegar posições, preenche o resultado e diz, olha, eu peguei 4 elementos, você retorna o 4 aqui. Mas fica muito estranho, não é verdade? Porque fica muito desconexo. Então, primeira possibilidade seria a gente trabalhar com referências, int tamanho, não é verdade? Tamanho. E aí, quando você alterasse esse tamanho, ele ia estar alterando o original. Mas isso ainda é feio pra caramba.
Ou então você pode fazer assim, ó. Abra o zóio, ok? Tá de olho aberto? E olhando para cá. A gente pode fazer assim, ó. Struct vetor. Não tem posição? O que é que um vetor tem? Posições. Um dado, por exemplo. Eu só tenho posição, não tem informação. Karma, menino. Consciente, Max, recebe, sei lá. QTD. Size é quantidade, quantidade para ser quantidade. Data, valores, VET, sei lá. Normalmente eu uso data, que são os dados, né? A informação. Não é Ok? data de dia, não. Não é data de dia, não. É data de dados, valores. Borococó. Tá vendo isso daqui? Ou seja, eu estou empacotando as duas coisas que sempre andam juntas, porque sempre andam juntas, ou não? Sim, eu preciso de um espaço. Que são as informações e a quantidade de elementos que tem lá dentro. Estou empacotando as duas dentro de uma coisa só. Para que você está fazendo isso? Ué, não ia ser legal se a gente pudesse passar aqui, ó, índice menor. E ao invés de passar int vet, int qtd, eu passava vetor vet. O vetor é struct. Ó, tô dando uma esticadinha. Tô misturando a matéria de structs aqui. Bora lá, foca na meta, foca na meta. Essas duas coisas sempre estão separadas, na verdade. A gente não sempre cria dois valores separados. Mas elas não se referem à mesma coisa, à mesma entidade. São dois constitutivos da mesma entidade. Se a gente fosse esticar, um vetor ele teria três informações: o máximo que ele comporta, a quantidade de elementos atual e os dados do próprio vetor. Na verdade, são três elementos: a quantidade. Do jeito que a gente está fazendo aqui, o máximo é esse, tá certo? O máximo é estático, mas um vetor ele tem três coisas: a informação, a quantidade de elementos e a quantidade de elementos que cabem. Sim ou não? Sim. Sim. O que eu estou fazendo é mudando a forma com que a gente trabalha para um modelo de estrutura. Ok? Vou usar o mesmo algoritmo, mas ao invés de trabalhar com os dados separados, eu vou trabalhar com eles empacotados. Depois vai diminuir o tamanho daquela linha lá embaixo. Pode ser? Tudo bem? Então vamos nós. Primeira coisa que a gente vai mudar é vetor. Tudo bem ser vetor assim? Vocês querem botar com Vzinho minúsculo? Vetor. Ok? Então, vamos, a primeira coisa que a gente vai mudar é isso daqui, tá certo? Porque vocês querem transformar isso aqui em VET para ficar melhor, ficar mais parecido? VET quantidade. VET é onde está a informação, quantidade é onde está o tamanho do vetor. Tudo bem? Então, bora lá. Isso daqui vai ser vetor. E qual é o nome? Vetor. Beleza? Qual é o tipo da variável? Vetor com V minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. O tipo é vetor com V maiúsculo. E o nome é vetor com V minúsculo. Ok? Tudo bem. Como é que eu acesso a quantidade se está empacotado? Vetor.qtd. Não é verdade? Como é que eu acesso a informação? Vetor.vet. E aqui eu tenho vetor.vet. Mudou a lógica? Mudou alguma coisa? Não. Só mudou a forma de pensar a estrutura. Eu deixei de ver a estrutura como elementos individuais e estou vendo empacotado.
Tudo bem? De boa? Lembra que estruturas a gente passa por cópia ou por referência? Structs, quando a gente passa aqui, a gente passa normalmente cópia ou referência? Cópia. A única coisa que é passada por referência por default são vetores. Ó, isso daqui, olha para cá. Isso daqui você está passando o endereço, mas isso daqui você está passando o quê? A cópia. Se você alterar o QTD aqui, está mudando o QTD original? Não. Se você modificar o VET aqui, está mudando o VET original? Tá. Porque vetores são a única coisa que é passada por endereço, na verdade. Mas, por enquanto, é a mesma coisa pra gente, tá certo? Ok? Só que structs são passadas por cópia. Para eu poder alterar a struct verdadeiro, eu tenho que entrar com o que aqui? E comercial. De boa? Ok? Nossa função funciona do mesmo jeito? Funciona. Vamos mudar agora o pegar posições. Ok? Então, pegar posições de um vetor, um valor, é verdade? E só, porque como agora a minha estrutura é estática, eu posso retornar um vetor. Passar o índice, não? Não. Eu não quero preencher esse elemento com os índices. Vai fazer um novo, vai fazer um vetor. Porque o nosso vetor, que era dinâmico, passou a ser um tipo. Esse tipo, ele tem um tamanho fixo. Como ele tem um tamanho fixo, ele pode ser copiado. Ele pode ser criado, ele pode ser retornado. Agora eu posso criar um vetor, porque na hora que eu crio um vetor, eu já estou criando automaticamente 100 posições, correto? Inicializando quantidade com, sei lá, 0. Ok? Então agora eu posso criar um vetor e retornar um vetor. É modo Gamb? Não. Solução criativa. É mais bonito que gambiarra. Tudo bem? Bora lá? A gente vai fazer de outra forma, mas vamos terminar esse daqui só para você ver como é que fica, tá certo? Ok? Bora lá. Quero pegar as posições desse vetor que tem esse valor e preencher o quê? Um outro vetor para retornar. Então vamos lá. Vetor posições. Acabei de criar um vetor? Um vetor com V maiúsculo. Ok? Agora eu tenho que andar nesse vetor aqui procurando por esse valor. Então vamos lá. For int i recebe 0. I menor do que o quê? Do que o vetorzinho ponto quantidade. Vetor ponto quantidade. Não é aqui a quantidade de elementos que tem nesse vetor? Então não precisa chamar o comercial à frente, não, né? Não. I mais mais. Quem já viajou daqui? Quem ainda está aqui? Tu viajou em que parte? Aqui? Na Struct? Vamos fazer o seguinte. A gente faz o seguinte. A gente termina e volta e vê tudo de novo. Pode ser? Só porque às vezes quando você vê finalizando, meio que as coisas começam a fazer sentido, né? Então a gente vai até o final e volta e vê tudo de novo, tá certo? Então qual é o meu objetivo? O meu objetivo foi empacotar os dados com a quantidade para poder criar e poder manipular. Porque até então cada vetor podia ser de um tamanho diferente, não é verdade? Podia criar com uma quantidade diferente. Agora eu sei que todos eles têm o mesmo limite. Qual é o limite? 100. Todos eles têm o mesmo limite. Elas disseram que queriam fazer bambolim de chocolate, mas eu disse que é muito importante o que eu estava fazendo. Bora lá.
brincadeira. Daqui a pouco elas passam de novo para não quebrar a lógica. Ok? Então criei um pacote. Você pensa no struct como um pacote. Quando você cria struct, você cria. Quando você cria struct, você está criando tudo que está dentro dela. Beleza? Então quando você cria um vetor, você cria um vet de tamanho 100 e você cria um int de quantidade. Você está criando essas duas coisas. Se você cria, você pode retornar. Porque isso daqui pode ser copiado. Vetores, eles não podem ser copiados. Ok? Assim, em baixo nível. Eu estou entendendo mais ou menos qual é a dificuldade de vocês. Mas é muito baixo nível para eu conseguir explicar fácil. Vamos tentar abstrair e depois eu tento explicar de outro jeito, tá certo? Vamos tentar abstrair e ver qual é o objetivo disso, tá bom? E aí eu faço de outro jeito. Ok? Então bora lá. Criei esse vetor de posições. Como ele é estático, você está vendo que eu não estou tendo que fazer vetor posições 10, tá vendo? Vetor posições 5, vetor posições 9. Como ele tem um tamanho bem definido, ele pode ser criado e pode ser copiado. Você pode por acaso fazer isso, ó, int vet 5, presta atenção. Mas por exemplo, dá para eu fazer isso daqui, ó, int vet 5, int lista 4 e fazer tipo assim, vet recebe lista, isso faz sentido? Não dá para eu fazer esse tipo de cópia, porque eles têm uma alocação de... Meu Deus, é porque sem ponteiros tudo é tão difícil de explicar. Abstrai, mas não dá para fazer. Abstrai. Quando a gente for para ponteiros tudo vai ficar mais fácil, mas não faz sentido. Porque isso na verdade é uma entrada na tabela de variáveis que representam um ponteiro estático de memória, ok? Eu não posso mudar isso daqui. Eu sei que você não entendeu nada do que eu disse, mas tudo bem. Fica para outra aula onde a gente vai falar só da tabela de variáveis. Tudo bem? Só que, como esses dois, eles são vetores? São. Mas eles podem ter tamanhos diferentes? Podem. Então faz sentido eu comparar dois vetores assim? Não. Mas faz sentido eu comparar dois desses daqui, ó, vetor posições e vetor outra coisa, ok? Agora faz sentido eu comparar porque eles têm exatamente o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho de memória, eles têm 100 posições que guardam um inteiro mais um outro inteiro. Então é como se você imaginasse que... imagina que ele tem o inteiro ocupa 4 posições, 4 bytes. Qual é o tamanho disso daqui? Se cada inteiro ocupa 4 bytes, eu estou guardando 100 inteiros, quantas posições eu estou guardando? 400. Mais 4 dá 404. Então, esse carinha aqui, ele é um bloco de memória de 404 bytes. Ok? Então eu posso comparar esse cara com outro bloco de memória que tem 404 bytes. Eles vão ser iguais se cada um dos 404 bytes for igual um ao outro. Só que isso daqui não faz sentido. Int posições, sei lá, 5, int outra coisa, 6. Ok? Porque quando a gente faz esse tipo de alocação, ele esquece desse tamanho. Ele cria o bloco de memória e te retorna só o começo do bloco. Então você sabe que ali inicia um vetor. E você sabe que aqui inicia um outro vetor. Só que você não tem como comparar uma coisa, porque a única coisa que ele guarda é onde o vetor inicia, e não o tamanho do vetor. É como C trabalha, como C++ trabalha. Ok? Então você não pode comparar uma coisa porque você não sabe o tamanho dela assim, explicitamente, de forma clara. Tudo bem? Será que dá pra gente continuar? Dá. Ok? Mesmo se fosse ali um com 5 e outro com 5 também não ia dar. Porque você está comparando, quando você pensa em vetor, você está comparando os blocos de memória. Esses caras não vão ser iguais, porque eles apontam para blocos de memória diferentes. É porque o vetor funciona de forma diferente. Ok? Então, mesmo que fosse 5, isso não faz diferença,
Não faz sentido porque eles não são a mesma coisa. Vetores são diferentes de tipos primitivos. Quando a gente cria um struct, é meio que a gente está criando um tipo primitivo. Entendeu? Vetores não são tipos primitivos. Agora, esse vetor aqui é um tipo primitivo. Composto, porque tem mais de um elemento. Mas é um tipo primitivo. Então faz sentido eu copiar tipos primitivos, criar tipos primitivos, retornar tipos primitivos, comparar tipos primitivos. O que não faz com vetores, porque vetores não são primitivos. Ok? Pensando assim. Tudo bem? Então aqui eu vou... Caramba, foi mais complicado do que eu imaginei. Semestre que vem eu não repito isso. Vetor, vou fazer de outra forma. Vetor, como é? Posições? Posições. Posições, ponto quantidade, começa com quantos elementos? Foca na meta, foca na meta. Não. Qual é a quantidade de elementos que eu já preenchi? 0. 100 é o limite, na verdade. Queridos, nós estamos no nível entrópico muito alto. Provavelmente, como nós passamos por uma etapa emocionalmente complicada, onde boa parte de vocês teve que abstrair, alguns desistiram da explicação. Mas vamos voltar? Tudo bem? Eu posso ter esticado um pouquinho o pau da baladeira, a liguinha, mas a gente consegue, tá bom? Vamos lá? Recapitulando. Como eu estava com dificuldade de lidar com vetores, porque vetores não dá para copiar nem comparar, não dão para copiar nem comparar, eu acabei criando um tipo base através de um struct. Porque tipos dessa forma podem ser comparados e criados e copiados e retornados. Ok? Tudo bem? Por quê? Porque eu precisava retornar mais de uma informação. Poderia trabalhar com ponteiros, poderia trabalhar com referências. Fiz isso daqui só para a gente ver como é que structs e vetores poderiam trabalhar juntos, tá? Então vamos lá. Na hora que eu crio isso daqui, eu estou criando ao mesmo tempo o vet e a quantidade. Sim ou não? Sim. A quantidade de elementos que eu já coloquei em posições é quantas? Nenhuma. Ok? Agora eu vou percorrer os elementos de onde? Desse primeiro vetor aqui, não é verdade? Procurando por quem? Por esse valor. Então vamos lá. Se... Onde é que eu acho os dados? Vetor.vet. Não foi o que a gente colocou? Vetor.vet em que índice? E se isso daqui for igual a quê? Valor. Então eu vou guardar isso onde? Desculpa. Vou guardar aqui em posições, não é verdade? Posições. Em vet, não é verdade? Lembra que eu estou empacotando. Em qual posição? I? Quantos elementos tem em posições? Por enquanto? Quantidade. Se quantidade é 0, qual é o primeiro índice que eu vou guardar alguém? No 0. Então, será que eu posso colocar aqui posições.quantidade? Esse cara não é 0? Primeiro elemento eu quero guardar no 0. Acabei de inserir alguém? Inserir. Então, qual é a quantidade? Agora. Mais. Se agora eu tenho 1, qual é a posição que eu vou escrever o próximo? No 1. Não é o índice 1? Que é justamente a quantidade. E quando eu inserir de novo, vai ser o 2, que é justamente a quantidade. Então, a quantidade, ao mesmo tempo, me diz quantos elementos existem e qual é o índice que eu devo colocar um novo elemento. Só que em vet posições, eu vou guardar quem? O i. Porque não é o que eu estou querendo salvar. O que eu estou querendo salvar é os índices que eles aparecem. E aí, quando terminar tudo, o que é que eu retorno? Posições. Só posições. Porque aí eu tenho o vetor e a quantidade. Nós já fizemos isso, só que usando o vector.
é a mesma coisa, ó. Quer ver? Vou fazer o mesmo código aqui usando o vector. Quero retornar um vector de inteiros. Pegar posições, só para a gente escrever, ok? Vou receber um vector de inteiros chamado vetor e um valor. Tenho que criar o meu vetor de posições. Vector de inteiro, posições. Aí eu vou fazer o quê? Para int i igual a 0 e menor do que... Como é que eu sei o tamanho? Vetor.size, não é assim? Percebe que é a mesma coisa que colocar vetor.quantidade? Mesma coisa, né? I mais. Agora eu faço o quê? Se vetor, só que aqui eu posso ir direto, né? Vetorio, quando eu estou usando vector, eu não preciso fazer isso daqui. Mas é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo. Estou acessando o valor. Foi igual a valor. Então o que é que eu faço? Como é que eu insiro no final que a gente fazia? Posições, ponto, pushback de i. E no final a gente return. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ali eu estou lidando diretamente com os tipos primitivos, o vetor interno e a quantidade, e aqui eu estou utilizando uma criação dinâmica, um método, acesso direto e uma função para fazer exatamente isso. Inserir na última posição e aumentar a quantidade. Mas as duas coisas são a mesma coisa. Só que em níveis diferentes. Aqui a gente está a baixo nível e aqui a gente está a alto nível. Mas são a mesma coisa. Ok? Pelo menos dá para dar um gostinho de entender como é que o vector funciona, né? Um gostinho para entender como é que o vector funciona. Então aqui a gente poderia utilizar para resolver o nosso problema, né? Seria o quê? Vou. Então vamos lá. Vamos mudar o nosso código todo para isso, ok? Primeira coisa que a gente faz é preencher o vetor, não é verdade? Então vamos criar aqui vetor. Então, como é que eu faço daqui? Aqui é vetor.veti recebe rand mod limite. A quantidade que eu vou colocar vai ser vetor.quantidade, vai ser 20. Tudo bem? Então eu posso até tirar esse negócio daqui, né? E aqui vai ser vetor.quantidade. De boa? Tudo bem, né? Depois que eu percorri o vetor, olha que a única diferença é que eu estou indexando. Ao invés de ir direto na quantidade, eu estou fazendo vetor.quantidade. Ao invés de ir direto no vet, eu estou fazendo... Porque eu empacotei as duas dentro de um mesmo tipo. Agora eu quero imprimir os elementos. O que é que muda aqui? Vetor.quantidade e aqui muda vetor.vet. Consegui pegar o menor elemento? Sim, mas agora eu só preciso passar vetor. Agora eu preciso pegar os índices dos menores, né? Vetor posições recebe. Qual foi o nome que a gente deu? Pegar posições. Tá? Vou comentar esse trambolho aqui para não... Pegar posições de vetor. Quem é o menor? Quem é o menor? Quem é o elemento que eu quero? Aqui não retornou o índice, não foi? Como é que eu pego o valor que está nessa posição? Vetor.vet índice mínimo. O que é que posições vai ter quando eu terminar isso daqui? As posições que esse cara aparece. Como é que eu imprimo isso? For int i recebe 0 e menor do que posições.qtd e mais. E o que é que eu vou imprimir?
Posições ponto vet i. Minhas informações não estão aqui? O tamanho que eu preenchi não foi esse? Foi. Então eu vou descobrir, eu sei que tem tantos elementos, vou imprimir o que cada um deles tem. Vamos ver se funcionou. G++. Ué, de cara já? Bubble. Certinho. Professor, qual é a graça de eu fazer a coisa fácil do jeito difícil? Que o foco aqui não é o problema, é a técnica. Você aprendendo a técnica, você é capaz de resolver um problema difícil com a técnica, ok? A gente começa matando mosca com bala de canhão, para quando a gente precisar derrubar uma torre, a gente já tem a bala de canhão. Beleza? Foi demais? Ou foi tolerável? Foi tolerável. Hã? Bora lá? Só por diversão, tá certo? Só por diversão. Se ao invés de preencher o vetor... Agora é bem facinho, né? Eu comecei a forma difícil para depois poder fazer da forma fácil. A forma mais fácil do que essa seria se a gente usasse de cara o vector, ok? Porque aí é dinâmico, a gente não teria que criar um vetor. Eu fiz isso só para vocês entenderem o que é que o vector faz por você. O vector gerencia a alocação contínua, gerencia o tamanho da estrutura, realoca se necessário, atualiza o tamanho se necessário, ok? Antes que eu esqueça, vocês não querem dar uma carreira na Beira-Mar mais tarde, não? Beira-Mar? A gente... Hã? Na Beira-Mar. A Beira-Mar, a Avenida da Maternidade. Ah, Beira-Mar tem... Beira-Mar de Quixadá. Não. É porque a gente está convidando alguns professores, assim, alunos, pra gente dar uma esticada na Beira-Mar lá para 7 horas, se vocês quiserem aparecer lá para dar uma carreira com a gente. Vai ser muito divertido, ok? Vai ser muito legal correr atrás de vocês. Pra resolver diferenças várias. Dar uma chinelada toda vez que eu chego perto. Acabou a aula não, é só para respirar fundo, ok? Vamos lá, eu vou fazer isso daqui de uma outra forma. 6 minutos, mas é bem facinho. De boa? Topam só por diversão? Só por diversão. Diz. Deixa eu ver. Tá. Oi, aqui, ó. Aqui a carreira na Beira-Mar. Ó, pra galera que estiver vendo isso no futuro, se você puder voltar pro passado e vir correr com a gente, venha. Bora lá. Vou copiar isso daqui, tá? Pra gente fazer por... Beleza. De boa. Copy bubble.pcp para string.cpp. Jeane. Bora lá? Let it go. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ao invés de colocar num vetor, eu vou voltar numa string. Vou empacotar já as informações todas direitinho e colocar dentro do string, de boa? Querem que eu volte para o vet normal ou a gente pode ficar assim do jeito que tá? Então, bora lá. Int menor, eu recebo o que aqui? Vet, int quantidade, aqui eu tiro isso, né? Tiro o que mais? Tiro isso e tiro isso. Foi? Foi. Aqui o que é que eu faço? Crio o vet, né? Int vet quantidade e eu preciso criar antes a quantidade. Int qtd 20.
Bora, foco na meta. A gente tem 4 minutos, dá para fazer. Aqui vira quantidade. Aqui vira VET. O que mais? Isso daqui é para fazer o que? Imprimir, né? Quantidade e VET. Aqui vira VET e quantidade. E aqui agora eu vou pegar numa string, né? String posições. Então no final basta imprimir as posições. Aqui eu vou passar o VET, a quantidade e o VET índice mínimo. De boa? Bora nós? Então foca na meta, ó. O que é que eu quero? Quero preencher um string. Bora lá. O que é que eu quero? Quero preencher um string. Existe uma forma de criar um fluxo. Lembra do Cout? Lembra dos arquivos que a gente viu? A gente não escrevia para o arquivo da mesma forma como a gente estava escrevendo para o Cout? A gente não lia do arquivo da mesma forma que a gente lia do CIN? A gente pode fazer isso com strings. A gente só precisa fazer isso daqui, ó. Include string. Ok? Quando a gente faz isso, a gente pode criar um string posições. Então bora lá. Esse teu tipo de dado, presta atenção, é como se fosse um fluxo de entrada e saída. Tá vendo? Ao invés de você jogar para Cout, você vai jogar para onde? Para posições. Então, ao invés de fazer isso daqui, eu vou fazer o quê? Posições. Aqui não é VET, né? Posições, aqui também não tem QTD. E aí eu imprimo o quê? Se VET I for igual a valor, eu imprimo o I. Não é dessa forma? E no final, se eu quero a string que foi gerada pelas minhas impressões, eu pego posições.str. Só. Então a gente cria um fluxo, ok? Não, não tem quantidade não aqui. E aqui também não tem esse trambolho não. Ok? Criei um fluxo de receber dados da mesma forma do Cout, joguei para dentro dele tudo que eu queria e no final eu pego o que foi que eu escrevi lá como se fosse uma string. Vamos ver. G++ menos wall string.cpp. Pegar posições ainda está recebendo agora para receber int vet int qtd, né? Ponto barra ponto out e foi. Ok? É bem simples, né? Usar esse trambolinho. Você cria o cara, você cria o elemento e escreve para ele tudo que você quiser, como se estivesse escrevendo para Cout. E depois você pega a string que foi escrita lá. Então você pode retornar agora o texto. E você usa lá o texto para ser impresso no main. Você não precisa mais fazer o Cout direto nas funções. Você pode montar a tua string assim e depois você só imprime ela. Amanhã a gente se vê. Estou devendo o argc e o argv. Amanhã a gente revê o bubble sort e o selection sort para quem perdeu a aula. Ok?